João capítulo 14. Jesus disse para os discípulos que ele ia embora. É óbvio que eles ficaram então muito tristes. Quem não ficaria triste? Eles conviveram com Jesus por 3 anos e meio. Jesus começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos, quando ele foi batizado. E por 3 anos e meio ele teve o ministério dele. Conviveram com ele, andaram com ele, dormiam com ele, comiam com ele, estavam ali 7 dias na semana juntos. E queridos, Jesus agora ia voltar para o Pai. Ele veio em missão aqui na terra. Ele veio, nasceu e viveu para morrer por nós. E agora ele estava vendo que a sua morte estava chegando. Ele disse para os discípulos: eu vou embora. E o que mais ele disse além disso? Ele disse aqui no capítulo 14 de João, verso 18. Leiam comigo. Leiam comigo. Capítulo 14 de João, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Interessante. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Queridos, Jesus estava confortando o coração dos discípulos, dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês, mas eu vou voltar para vocês através do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra. Ele não tem o corpo de Jesus, não tem o mesmo rosto de Jesus, não. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. Jesus era divino e humano. O Espírito Santo é só divino, mas é o representante de Jesus. Ele disse: eu vou para o céu, eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês, para morar com vocês, para viver em vocês. Por isso nós somos chamados templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, mora em nós. Leia agora o capítulo 14 e o verso 16. Capítulo 14 e o verso 16. Todos acharam? Olho na Bíblia, acompanhem a leitura em voz alta, podem ler em voz alta. Verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Jesus está falando: eu vou rogar ao Pai. Estão vendo aí o Deus Pai? Quem está falando? É o Filho. E Ele vai rogar ao Pai que envia o quê? O Espírito Santo. Vocês estão vendo? Há pessoas que dizem que não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Só para quem não lê a Bíblia. Só para quem não tem olhos para ler a Bíblia, porque é muito clara. A Bíblia é clara. Aqui Jesus está falando: eu, Jesus, rogarei ao Pai. Existe o Filho, existe o Pai. E vou rogar que Ele envie o quê? O Espírito Santo, que é o Consolador. Olha aqui, leia de novo, verso 16: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17: o Espírito da verdade. Como é que Jesus chama o Espírito Santo? O Espírito da verdade. Por que Espírito da verdade? Porque ensina a verdade, ensina toda a verdade. Estamos lendo o verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Capítulo 14, pode ler então agora o verso 26. Capítulo 14, verso 26, na página seguinte. Capítulo 14, verso 26, falando ainda do Espírito Santo, que Jesus chama de o Consolador. Leia comigo o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas
e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Estão vendo aqui o Pai, Filho e o Espírito Santo? O verso 26 é mais claro ainda. O verso 26 é mais claro. Mas o Consolador, Jesus chama o Consolador de Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Está vendo o Pai? O Filho está falando do Espírito Santo e está falando do Pai. E há pessoas que dizem: não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Como assim? Como é que não existe? Como é que existe o Filho sem o Pai? Se existe o Filho, que é Jesus, existe o Pai. E quando Jesus foi para o céu, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar quem? O Espírito Santo, que é o Consolador. Consolador consola. Já que eu vou embora, vocês vão ficar tristes, chorando. Eu vou mandar aquele que vai consolar vocês, vão confortar o coração de vocês. Jesus, quando vê você triste, quando vê você cabisbaixo, deprimido, ele levanta o seu ânimo, ele manda o Consolador para consolar, para enxugar as lágrimas. Esse é o trabalho, a função do Espírito Santo. Vou enviar o Espírito Santo Consolador. Estamos lendo o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, leia comigo, a quem o Pai enviará em nome de quem? Você tem que clamar pelo Espírito Santo em nome de quem? De Jesus. Você clama pelo Espírito Santo em meu nome, ele disse, no nome de Jesus. Você não clama pelo Espírito Santo a nenhum outro santo por aí que exista na terra, não. Você clama ao Pai e clama em nome unicamente de Jesus. E agora diz no finalzinho do verso 26: esse, ou seja, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que nos ensina toda a verdade? O Espírito Santo. Ele nos ensina toda a verdade.